Então, pessoal, bom dia. Ontem começamos a estudar um pouco sobre concordância verbal e vimos que existem as regras básicas de concordância verbal, que é quando o verbo deve concordar com a pessoa a quem ele se dirige, que nesse caso é o sujeito. Vimos também algumas regras especiais, como a primeira, que o sujeito composto de pronomes pessoais quando um dos núcleos é eu ou nós, o verbo fica na primeira pessoa do plural, nós. Que é algo óbvio, gente. Sempre que eu estiver falando com alguém e essa ação verbal eu estiver inserida, eu vou usar a pessoa nós. Exemplo, cantamos bem ontem. Por que eu usei o cantamos? Porque foi eu e mais alguém que cantamos. Então, sempre que eu e alguém estivermos inseridos, a pessoa se usar é o nós. Isso é uma regra que nem precisaria ser regra, porque todos nós aprendemos desde muito pequenos. Quando um dos núcleos é o tu ou vós, ou seja, a segunda pessoa do singular ou a segunda do plural, o verbo fica na segunda ou terceira pessoa do plural, ou vós ou vocês. Vocês viram que o vocês, ele representa eles, representa terceira pessoa do plural. Por quê? Porque o verbo fica na mesma conjugação. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós vais, eles vão, ó, eles vão. Então, aqui, o vão, ele concorda com o vão, ele concorda com a pessoa vocês. Por que vocês? Porque o tu e ela são vocês. É como se eu estivesse falando, exemplo, com o Carlinhos e com a Vitória. Ele e ela são vocês, para mim. Mas também eles poderiam ser vós. Eles poderiam ser vós. Poderiam ser vós, caso eu quisesse considerar os dois como a segunda pessoa do plural. Então, gente, o vós, ele é pouco usual. A verdade é essa, é muito pouco usual. Mas existe. E sempre que eu uso Professora, vós... Oi? para vai usar o livro hoje? O livro, não, por enquanto não, Maíra. Ah, Aí, como eu não sei se eu já coloquei esse exemplo aqui, acho que não, acho que só no sétimo ano. Estava trabalhando o verbo com eles. Mas observa um Pai Nosso. Esses dias eu estava, na verdade, tem um tempinho. Eu estava rezando e eu observando a construção do Pai Nosso. A diferença entre a forma que os evangélicos rezam e a forma que os católicos. não é a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa, Maíla. Só muda a pessoa. Pelo menos os evangélicos que eu já ouvi, né? É tipo assim. Vou colocar aqui a versão católica. Um pedacinho só. Já viram assim com a pessoa tu? Já vi com Já. voz. Já viram? Porque os evangélicos, pelo menos em sua maioria, deixa eu ver se eu acho. É o teu nome mesmo. A tua vontade. Pronto. Os evangélicos, eles rezam dessa forma.
Eles rezam dessa forma, usando o quê, gente? Usando o verbo. Deixa eu admitir aqui na aula. Usando o verbo, gente, na segunda pessoa do plural, do singular, ó. Observe. Estás, tu estás no céu. Gente, com quem eu estou falando aqui na oração? Eu estou me dirigindo a quem? Meu pai não. Ao Pai Nosso, não é? Ó. A esse Pai Nosso. Pai Nosso é um ou dois? Não é uma pessoa só? É uma pessoa. Ó, Uma pessoa. nós temos aqui o Pai Nosso. Deixa eu mudar a cor da letra. Pronto. Nós temos aqui o Pai Nosso. Esse Pai Nosso é uma pessoa e não sou eu. Se não sou eu, é tu. Então, ó, tu, teu nome. Teu nome é da pessoa tua. Tua vontade também se refere ao tu. Então, como é que eu percebo que está sendo direcionado, essa fala está sendo direcionada à pessoa tu? Percebo através disso aqui, ó, do verbo, e através aqui dos pronomes, teu e tua. Tudo certo. Isso aqui é a forma que normalmente os evangélicos rezam. A forma normalmente que os evangélicos rezam Pai Nosso. Evangélicos? Gente, eu mudei, eu coloquei católico. Mas, na verdade, quem reza dessa forma aqui normalmente são os evangélicos. Ah, tá. Eu fiquei sem entender. Você era falando de evangélico e o nome tá católico. Não é. Quem reza normalmente dessa forma são os evangélicos. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, não vou conseguir apagar. Vou apagar, então. Então, quem reza dessa forma normalmente são os evangélicos. Mas observem, em resumo, é assim. Os católicos, digo católicos, mas alguns evangélicos rezam também dessa forma, viu? É só porque a maioria dos católicos, a maioria não, todos os católicos, até agora eu nunca vi um que não rezasse assim. Os católicos rezam assim, ó. Pai nosso, que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Vou colocar assim, vosso reino, vossa vontade. Os católicos normalmente rezam dessa forma. Vou colocar bem aqui no meio. E já os evangélicos, assim, ó. Normalmente é assim. Vou abreviar aqui, diminuir, teu nome. Mas por que as orações são diferentes? Na verdade, se você observar, Maíla, tem uma lógica por trás disso. Isso aqui foi eu rezando, viu, gente? Eu rezando, descobri isso aqui. Estava rezando e parece que a minha mente, ao invés de estar na reza, estava fazendo uma análise sintática da frase, da oração. Então, observem isso aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. O teu nome, teu reino, tua vontade. Na verdade, se observarmos isso aqui, deixa eu abrir uma tela em branco, que vai ficar melhor para eu explicar. Se observarmos isso aqui, pronto. Vamos perceber o seguinte. Primeiro, qual é a pessoa que aqui na oração católica está se referindo? Observe o verbo estais. Observe, ó, pronome vosso, outro pronome vosso e mais outro pronome vossa. Qual é a pessoa? Pai nosso.
O Pai Nosso. A pessoa que se refere é o Pai Nosso. Mas esses pronomes estão flexionados em que pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Vós. O vós, não é o vós? Uhum. Então, aqui, a pessoa a quem esses pronomes e esse verbo se refere é a pessoa vós. Mas vós, gente, é a segunda pessoa do plural. Vós é uma pessoa só, é mais de uma. Mais de uma? Mais de uma. É tipo, eu, que estou dando aula, sou eu. Vocês que estão me ouvindo são vós. Vós. Então, eu poderia tratar vocês como vocês, que é o mais usual, ou como vós. Nesse caso, se na oração católica o, o vosso se refere à pessoa vós, e vós é a segunda pessoa do plural, por que eu estou falando apenas com o Pai Nosso? Alguém sabe explicar? Pai Nosso é um só. Por que está no plural? Os verbos. O verbo e os pronomes. Deve ser porque é antigo isso aí. Antigo, tem uma explicação melhor. Quem sabe? E aí, Vitória? Você suspeita? Eu sei, mas eu não sei como explicar. Repete a pergunta aí. Se o Pai Nosso é apenas um. Ó, o Pai Nosso. O meu vocativo é o Pai Nosso. Porque o verbo está na segunda pessoa do plural e os pronomes está também na segunda pessoa do plural, que é o vós. Se vós é mais de um. Porque não é pra uma pessoa só, eu acho. É para quem está chegando ao ponto. Pai Nosso não é a Trindade? É Eu a acho. Trindade, muito bem. Desse jeito. A explicação lógica é essa, gente. Quando vamos à igreja, nós aprendemos o quê? Pelo menos na católica, acredito que na evangélica também, seja em relação a isso. Tem a Santíssima Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos três, é a Santíssima Trindade. Então, se é a Santíssima Trindade, é vós, porque é mais de um. Quando eu rezo, seja feito o teu nome, eu estou falando com a Santíssima Trindade ou é só com o Pai? A Trindade, eu acho. Gente, observem, ó, observe como as palavras têm poder. Quando eu uso dessa forma aqui, eu estou falando apenas com uma pessoa, que é quem? O meu Pai Nosso, o meu Pai, só com Deus aqui eu estou falando. Mas quando eu rezo dessa forma, eu estou falando com o Pai Nosso, e estou falando também com o Espírito Santo, e também estou falando com o Filho, que é Jesus. Então, eu estou falando com três aqui, ó. Mas por que eu estou falando com três? Porque eu usei o verbinho, eu usei o verbo conjugado na segunda pessoa do plural. Se é a segunda pessoa do plural, indica que é mais alguém. Já aqui não. Aqui é tu. Se é tu, é apenas um. Então é quem só? É só o meu Pai Nosso. Entenderam a lógica da concordância verbal aqui? Entendi. Uhum. Aí imagine eu na hora, rezando, epa, a oração do Pai Nosso católica está errada. É um Pai Nosso só. E eu estou dizendo vossa vontade, se é só um Pai Nosso. Aí depois eu fui refletir, digo sim, mas é um Pai Nosso que eu chamo. Só que quando eu digo estais no céu, não é só o Pai Nosso, são os três. Filho, Pai e Espírito. São os três. Então é essa a lógica. Quando eu rezo vosso, eu estou falando de três seres. Quando eu rezo teu ou tua, eu estou falando apenas de um ser. Então, isso serve, gente, para Professora, refletirmos. seria errado um evangélico rezar da mesma forma que um católico? De jeito nenhum. O Pai Nosso é universal, né? Praticamente. Ele é universal no sentido de que várias denominações o usam, né? Várias. Então, não só católico, não só evangélico, tem outras denominações que acabam usando, e também tem tanto tipo de igreja hoje em dia. Então, essa questão do teu, do vosso, não sei se foi uma questão cultural marcada tanto, exemplo, pela igreja evangélica ou pela igreja católica, mas eu senti isso na prática. Eu não sei te explicar se todos usam dessa forma, mas tipo, os que eu conheço.
os que eu conheço, tipo, tem a minha amiga Aninha, tem os pais dela, tem pessoas da igreja que ela frequentava, e eu sempre ouvi, meus avós também, que eram evangélicos, eu sempre ouvi eles falando teu, tua vontade, teu, estás. Eu sempre vi eles rezando dessa forma aqui, ó, como os evangélicos que eu coloquei aqui. Já os católicos, que eu conheço vários católicos, sempre rezam dessa forma. Então, é lógico que deve ter evangélico que reza dessa forma e deve ter católico que reza, mas eu não conheço. Eu estou falando assim, em sua maioria, né? Em sua maioria dessa forma, mas não está errado. O ideal, se você quiser se referir à Santíssima Trindade, é você rezar dessa primeira forma aqui, ó. O ideal é esse. Agora, se você quiser rezar só para o seu Pai Nosso, também fica à vontade. Aí você vai rezar dessa segunda forma. Então, essa é uma questão é oração, né, gente? Do jeito que você rezar, Deus vai entender. Independente, mas é só uma forma, assim, de aperfeiçoar a questão da escrita ao que você quer. Então, dito isso, deixa eu fechar aqui. Olha, as pessoas estão chegando na aula. Até que enfim. Bom dia, Camila. Chegou agora. Bom dia, Mário também. Chegou ainda há pouco. Bom dia. Então, continuando, gente, a explicação de ontem sobre concordância verbal, nós vimos também que sempre que eu tiver a conjunção ou e ela indicar exclusão ou equivalência, ou seja, quando eu usar o ou e apenas um desses seres fazer a ação, o verbo deve concordar com o sujeito mais próximo. Exemplo, manhã ou eu varrerei a casa. Quem varrerei a casa? Manhã ou eu. Vimos aqui que manhã, deixa eu pegar isso aqui, que manhã ou eu é sujeito, né? É sujeito. Esses dois aqui são sujeito. Só que nós temos aqui nesse meio uma conjunção ou. As duas vão varrer a casa ou apenas uma? Apenas uma. Apenas uma. Então, é uma relação de exclusão. Não é uma relação de equivalência. É uma relação de exclusão. Ou um ou o outro. Nesse caso, o verbo ficou varrerei, concordando com essa primeira pessoa aqui, com o eu, porque o eu está mais próximo. Se manhã tivesse aqui no lugar de eu, do eu, mudaria, lógico, o verbo. Então, eu varrerei a casa. Como está perto do eu, concorda com eu. O homem ou a mulher deve ter direitos iguais. Na segunda frase, eu não estou dizendo que um ou o outro deve. Eu estou falando que os dois devem ter direitos iguais, usando a conjunção de alternância ou. Então, quando for no sentido de equivalência, o que é equivalência? Os dois terem os mesmos direitos, os dois fazerem as mesmas coisas. Oi? Mas não deveria ser deve? Onde? Assim, Aqui homem e devem, mulher devem ter direitos iguais. não é justamente a regrinha, Maíla, a regrinha não é justamente essa, de que quando ou também indicar equivalência, ele vai concordar com o sujeito mais próximo. E quem é o sujeito mais próximo? O que está grifado, ó. A mulher deve. Eu não posso colocar devem, porque se eu colocar devem, está concordando com os dois. E não é para concordar com os dois, é para concordar com o que estiver mais perto do verbo. Nesse caso, o mulher, a palavra mulher. Vimos também que, quando tivermos o sujeito constituído por expressões como a maioria de, grande parte de, a maior parte de, em seguida tivermos o nome no plural, o verbo ele pode ficar no singular ou no plural. Ele pode ficar no singular concordando com a expressão, a maioria de. E ele pode ficar no plural concordando com a palavra no plural, que nesse caso é pessoas. Aí ontem eu coloquei o exemplo para vocês, esse aqui mais ou menos foi. Grande parte da população precisa de alguma coisa. Grande parte da população precisa. Está certo dessa forma? O precisa? Ou poderia variar para precisam?
É preciso. Precisa. Não varia. Por que não varia? Porque não varia por quê? Nós temos aqui, ó, a expressão grande parte de, colocar da. E população. População é plural? Não. É um nome no Não plural? pode ser. Não. Ontem, lembra que eu expliquei para vocês até a diferença entre o coletivo e o plural? Coletivo é a ideia de muita coisa. Plural é quando tem marca de plural na palavra. Ou M, como cantam, ou S, como pães, tem um S que pluraliza a palavra. Mas população é um coletivo, é o coletivo de quê? De pessoas. Só que população não está no plural. Para a população estar no plural, seria populações. Agora, se eu colocar das populações, se fosse assim, o verbo ficaria apenas no singular ou poderia ir para o plural? Plural. Poderia ir para o plural. Então, poderia ficar precisa ou precisam. Precisa, concordando com grande parte de. E precisam, concordando com populações. As populações precisam. Ó, mais um nome no singular, o verbo fica no singular. Como o exemplo que eu dei. Grande parte do mundo come somente porcaria. Por que come? Porque come concorda tanto com grande parte quanto com mundo. Não temos nenhum termo no plural aqui, ó. Se nenhum termo do plural nós temos, então o verbo vai ficar no singular. Sujeito formado por cada um de, mais um nome no plural. O verbo fica no singular. Agora, olha esse aqui. Esse aqui, por mais que o nome fique no plural, fica no singular. Aí vem aquela dica que eu dei a vocês. Sempre que vocês verem a palavra sempre vai ficar no singular. Ó a expressão. Cada um de. Cada um de. Essa expressão, nós temos o quê? Que palavra aqui, ó? Uma. Cada uma de. Nós temos a palavra uma. Uma, lembre de singular, ó. Uma. Singular, verbo no singular. Cada uma das meninas possui uma parcela de culpa. Possui ficou no singular porque está concordando com o cada uma. Cada uma possui. E não cada uma das meninas possuem. Nós temos a mania de colocar possuem, porque concorda com meninas, ó. Mas não é. Se eu não tivesse o cada uma, tudo bem. Mas como eu tenho cada uma, o verbo tem que ficar no singular, gente. Sujeito formado por um dos que, o verbo fica no singular ou no plural. Aí você diz, professora, a senhora falou que sempre que eu tiver o verbo vai ficar no singular, sim. Mas observa aqui, ó, dos, dos que. A própria preposição dos está no plural, ó, dos que. Daniela é uma das que comeu o bolo. Daniela é uma das que comeram o bolo. Se eu colocar comeu, concorda com que termo, gente? Se eu usar aqui esse primeiro, comeu, está concordando com quem? Com Daniela. Daniela. Com Daniela. Ou vamos colocar Daniela é uma, para melhorar. Daniela é uma. E o comeram, concorda com quem? Com Daniela é uma. Daniela. Com Daniela. Se Daniela é uma só. Daniela comeram. Tem uma palavrazinha, gente, É que está no uma. plural. Eu acabei de dizer a Daniela é palavra. uma das. Agora eu entendi. Ah, o das, ó. Então, o comeram concorda com o das. Ó. Das que comeram. Observe como soa bem. Das que comeram. Daniela é uma que comeu. Daniela é uma das que comeram. Então, tanto faz ficar comeu, concordando com Daniela, quanto ficar comeram, concordando com o das.
Quando nós temos o sujeito composto, o verbo deve concordar apenas com o primeiro nome, quando este sujeito vem posposto ao verbo. Gente, o que é um sujeito posposto ao verbo? Pós. É antes ou depois? Pós. Pré e pós. Pós é antes ou depois? Depois. Depois. Pré, antes. Pós, depois. Pré-vida, pós-vida. Antes da vida, depois da vida. Então, posposto ao verbo, observa a formação de posposto. Posposto. Ele está posto após o verbo. Então, é quando o sujeito vem depois do verbo. Exemplo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso é uma música da igreja, gente. Porque o verbo passará, porque o verbo passará ficou no singular. Por causa da praticidade. Observe, leia a sua regrinha, só leiam aqui, ó, essa regrinha. Acho que foi por causa do tipo, o céu foi mais usado para se referir ao céu. Passará ao céu. A Camila deu o palpite dela. Quem vai mais dizer? Leiam essa regra e digam. Ó, quando este sujeito deve concordar apenas com o primeiro nome, quando esse sujeito vem posposto ao verbo. Então, se primeiro eu tenho o verbo, quem passará? Na verdade, eu estou dizendo que duas coisas passarão. Que é o céu e quem mais? E a terra. E a terra. Eu tenho um sujeito aqui de que tipo? Simples ou composto? Composto. Sujeito composto. Deixa eu colocar aqui. Então, o sujeito é o céu e o outro sujeito é a terra. O céu e a terra. Se eu tenho um sujeito composto, por que o meu verbo ficou no singular? Segundo essa regra. Acho que depois da vírgula é porque quando Rapaz, dizer assim, ó, é só ler a regra. Lê a regra e informe. É só ler a regra de cima. Por quê? Se eu tenho um sujeito composto, por quê? O verbo está no singular. eu achei que tipo, depois da vírgula, não tem? Uhum. Mas as minhas palavras não passarão. Aí já tá indicando uma pessoa só. E aí, Vitória, o que você acha? Por que o verbo ficou no singular? Gente, o verbo ficou no singular porque ele está concordando apenas com um desses. O sujeito é esses dois aqui, ó. O sujeito é o céu e a terra. Mas a questão é que o verbo concorda, quando o verbo vem antes do sujeito, sempre que o verbo vier antes do sujeito, como aqui veio, ele vai concordar com o primeiro elemento. E quem é o primeiro elemento? O céu. Passará o céu e a terra. Se fosse o contrário, por que aqui está o contrário, passarão? Vamos ver, vamos analisar. O verbo é passarão, certo? Nós temos aqui o verbo passarão. Deixa eu colocar aqui. Passarão. Quem passarão? As minhas palavras. As minhas palavras. As minhas palavras. Então, nós temos aqui o sujeito. As minhas palavras. Por que nesse caso, Vitória? Eita, Vitória não, Camila. Por que nesse caso, Camila, concordou com o sujeito? Tem a ver com a posição do verbo, gente. Porque passarão se referiam às palavras. E não era apenas um, era uma inclusão. Mas observe que aqui o passará também se refere a céu e terra. Não Mas tem a as ver, ó,
Se vocês observarem, não tem a ver com quem se refere, tem a ver com a posição do verbo. Se o verbo vier antes do sujeito composto, ele vai concordar com o mais próximo. Se o verbo tiver depois do sujeito, como aqui, ó, depois do sujeito, ele vai concordar normalmente com o sujeito. É tipo, Ana e Amanda dançam. Vou colocar assim, dançaram a noite toda. Qual é o verbo aqui? Lucas. Aparece na aula, Lucas. Qual é o verbo aqui? Gente, qual é o verbo dessa frase? Nono ano. Dançaram? Claro. Dançaram. O verbo é dançaram. Então, nós temos aqui um verbo, que é o verbo dançaram. Por que o verbo dançaram está flexionado dessa forma? Porque está concordando com quem? Com Ana e com Amanda. Ana e Amanda não são meus sujeitos? Ana e Amanda. Quem dançaram? Ana e Amanda. O sujeito veio primeiro. Observem a ordem aqui, ó. Ó. Primeiro nós tivemos aqui o sujeito mais o verbo. Em seguida o verbo. Primeiro sujeito, depois verbo. Quando a ordem é essa, o verbo é flexionado de acordo com o sujeito. Vamos tentar inverter essa frase aqui. Gente, essa frase que eu escrevi abaixo está certa? Então, uma vírgula antes, né? Diana? Vamos ver, eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Gente, vale nota de participação, viu? Eu estou observando, tem ninguém participando da aula, depois não consegue entender. Qual é o verbo aqui? Não continua sendo dançou? Ó, Uhum. quem dançou? Ana. Ana e Amanda. Ana e Amanda. O sujeito é o mesmo, gente, ó. Ana e Amanda. Mas por que o verbo ficou no singular? Porque o verbo veio Por causa antes do sujeito. do jeito. Essa é a explicação. Quero que vocês aprendam Mais isso próximo. desse Não é jeito, isso? porque na prova, quando eu colocar, eu vou pedir justificativa. Então, digamos que eu coloque duas frases dessa. E coloque, explique o porquê do verbo dançou, no segundo exemplo, ficar flexionado na terceira pessoa do singular. Aí você vai dizer porque o verbo veio antes do sujeito. Por isso concorda com o sujeito mais próximo. Essa, gente, é a explicação. Essa é a explicação. Então, anotem, é bom anotar esse tipo de exemplo, porque na prova pode ter certeza que algo parecido vai cair. Então, não é que o sujeito deixou de ser Ana e Amanda. O sujeito continua sendo Ana e Amanda. A diferença é que ele está concordando apenas com o mais próximo. Por quê? Porque ele veio antes. Observe que o verbo veio antes do sujeito. Por isso que ele concorda apenas com o mais próximo. Entenderam isso? Entendi. Sim. Se não entenderam, diga. Tem alguém copiando ou eu posso passar? Tirou um print, algo do tipo. Pode Eu tava passar. copiando, mas tirei print. Tirou? Pronto. Então eu vou. Deixa eu ver a hora aqui. Quase a hora já. Lá Temos no algumas. Sabe? Oi?
9 e 10 que acabe. Temos Ok. algumas informações importantes aqui sobre a concordância verbal. Gente, os verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural, eles recebem acento circunflexo. Ó, eles, elas ou vocês têm muitos bens. Isso aqui acredito que vocês já saibam, porque eu sempre falo na sala de aula, que a diferença entre o tem sem acento e o tem com acento é que o com acento é como se fosse o S da palavra, é o plural. Sempre que vocês veem esse tem, imaginem que é um Szinho, como se fosse o plural da palavra. Então, eles têm muitos bens. Quando eu coloco um circunflexo, eu mostro que eu estou concordando com o plural. Elas ou explicou esse eles. negócio ano passado, não foi? Expliquei. Do tem. Elas, eles, vocês vêm para a escola amanhã. Aí muita gente acha que é só o tem, mas o vem também. Se eu estou falando, exemplo, Maíla, você vem para a escola amanhã? Maíla é uma só. Vem com 2 S. Oi? Não tem o vem com 2 S? Nesse caso, é vem, de ver. Aqui é do verbo vir, ó. E aqui é do verbo ver, ó. O verbo ver. Aí fica vem. Não tem mais acento, vem, viu? É assim. Vocês veem coisa onde não tem. Aí é isso aqui, ó. Veem. Cai no sentido de ver, de enxergar. Agora, no sentido de vir, é esse aqui. Então, nós temos aqui eles ou elas ou vocês vêm para a escola amanhã. O vem está com circunflexo porque ele está concordando com o plural. Gente, a aula vai ser finalizada em menos de 1 minuto. Então, vou me despedir de vocês e amanhã eu continuo. Eu vou passar uma atividade, vou mandar no grupo. Fiquem atentos que eu vou colocar as páginas no grupo. Viu? Certo. Tá. Então, gente, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.